Olá, colegas. Ontem o Sinapol esteve reunido com o Sr. Diretor Nacional da PSP. Foi uma reunião de cerca de 7 horas. Começámos a reunião pelas 14, terminámos cerca das 21. Houve novidades na reunião e queria partilhar convosco exatamente o que é que se passou na reunião. O Sr. Diretor Nacional convocou-nos para falar sobre procedimentos concursais para promoção, para situações de uso da força, sobre a pandemia Covid-19 e sobre os cursos e ações de formação na PSP. O Sinapol, por sua vez, fez um pedido ao Diretor Nacional que fosse também falado os seguintes assuntos: sobre as matrizes horárias que foram impostas aos elementos da PSP e também sobre o facto de estarmos constantemente a ter elementos da PSP a trabalhar em dias de folga. Passando diretamente aos assuntos que nos levaram à reunião com o Diretor Nacional e àqueles que foram levados pelo Sinapol, vou começar então pelas matrizes horárias. Salientando que ficámos a saber ontem, durante a reunião, que o Sinapol foi o único sindicato que tinha como tema falar sobre as matrizes horárias ontem com o Diretor Nacional da PSP, pois a reunião decorreu com a presença de todos os 6 sindicatos representativos da PSP, nomeadamente Sinapol, SPP, ASP, SIAP, Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia e o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes. Dito isto, nós confrontámos o Sr. Diretor Nacional sobre o facto de não ter havido de verdade negociação coletiva sobre a negociação dos horários e das matrizes horárias na PSP. O Diretor Nacional realmente reconheceu que houve falhas no processo negocial e está disponível para corrigir aquilo que houver necessidade de corrigir nas matrizes horárias e no regulamento que foi criado para a aplicação e introdução dos horários nos locais de trabalho. Uma das maiores reclamações que nós, no Sinapol, temos recebido, de facto, é o facto das matrizes horárias estarem a ser impostas pela estrutura de comando aos profissionais da polícia, sem os mesmos serem consultados ou ser-lhes questionado qual é que seria a matriz horária que eles mais desejariam para o seu local de trabalho. Esse foi um dos temas que ocupou uma parte dos trabalhos. Infelizmente, nessa altura, houve um dos sindicatos que decidiu sair da reunião porque diz que não estava preparado para falar sobre horários, algo que lamentamos. Um sindicato tem que estar sempre preparado para falar de tudo e, sobre esta situação, dizer que, de forma taxativa e direta, o Diretor Nacional da PSP disse: quem escolhe as matrizes horárias para os locais de trabalho são os profissionais que trabalham naqueles locais de trabalho. Não são as estruturas de comando que impõem os horários aos elementos policiais. E isto é muito importante, porque uma das maiores queixas que nós tínhamos aqui era exatamente a escolha de matrizes horárias que os elementos policiais não estavam de acordo. E sobre isto, o Diretor Nacional diz que vai tomar posição e que isso irá ser resolvido. Portanto, sobre a situação das matrizes horárias, nós iremos voltar a contactar os nossos associados para que comecem-nos a informar se no seu local de trabalho a matriz horária escolhida é aquela que eles querem ou é aquela que o comando quis impor. E nesse aspecto não vale a pena estarmos a desenvolver mais. O importante é que o Diretor Nacional disse e deixou claro: quem escolhe as matrizes horárias para os locais de trabalho são os elementos policiais que trabalham naquele local de trabalho. Sendo que o comandante é uma das pessoas que ali trabalha, não é a pessoa que vai decidir qual é a matriz horária. Também, sobre o facto de horários de trabalho, a situação de a legislação anexa, portanto, o despacho do Diretor Nacional, dizer de alguma forma que permite que haja 5 alterações consecutivas ou 10 interpeladas à matriz horária. O Diretor Nacional deixou isso bem claro: isso é para situações extraordinárias, não é para situações repetitivas. Porque também essa era outra das reclamações que no Sinapol estavam constantemente a chegar e-mails. Eram reclamações que davam conta de que, a título de exemplo, numa esquadra de fiscalização de segurança privada,
Portanto, na área de fiscalização de segurança privada, apenas está prevista uma matriz. É uma matriz que funciona até às 24 horas, ou seja, até à meia-noite. Não faz turno da meia-noite às 8 da manhã. E depois, os elementos que trabalham nesta área estavam a ser informados pelo comandante de esquadra que, ainda que a matriz diga que só trabalham até à meia-noite, vai haver dias em que ele vai fazer alterações às escalas e vai meter as pessoas a trabalhar da meia-noite às 8 da manhã. O maior problema é que nesta escala e nesta matriz não se paga o turno total. O valor total do turno não é o máximo. E o senhor comandante de esquadra, ao fazê-lo, estava a obrigar as pessoas a trabalhar numa área de turno ou num turno que não é depois remunerado aos elementos que estão a fazer esse turno. E isso o Diretor Nacional deixou bem claro. Eventuais alterações às matrizes horárias é para serem feitas dentro dos horários das matrizes horárias. Não é para serem feitas fora dos horários das matrizes horárias, nem é para serem feitas com regularidade. Ele também diz que vai tomar posição sobre isso, que registra essa situação e que não é esse o espírito do despacho dos horários que foi emanado. Por isso, também sobre este assunto, o Sinapol irá, paralelamente, debruçar-se exclusivamente sobre este assunto. Ou seja, finalizando a parte dos horários, nós iremos agora, durante os próximos dias, começar a enviar e-mails aos nossos associados para se pronunciarem diretamente sobre os horários e sobre os problemas específicos que se estão a passar nos horários. Porque nós podemos afirmar, recebemos queixas desde áreas de investigação criminal, desde áreas de intervenção e fiscalização, áreas de trânsito, áreas de serviço policial urbano, ou seja, todos os serviços e valências da PSP, praticamente houve colegas que, de alguma forma, demonstraram o seu desagrado ao Sinapol sobre a forma da estrutura de comando ter implementado os horários e estar já a dizer que vai haver alterações às matrizes, utilizando o subterfúgio que os podem fazer. Isto não pode acontecer, o Diretor Nacional deixou bem claro. Resumindo, quem escolhe as matrizes horárias nos locais de trabalho são os profissionais da polícia, não é a estrutura de comando, e as matrizes horárias para serem alteradas, não é para serem alteradas sistematicamente e à vontade dos senhores comandantes, nem é para serem alteradas no sentido de meter elementos a fazer horas de trabalho que não estão previstas nas matrizes que estão para aquele serviço. Outro assunto que nós falámos foi sobre o facto de que, constantemente, e isto começa a ser muito repetitivo, há elementos policiais a serem colocados a trabalhar em horas de descanso em serviços remunerados que são obrigados a fazer quando não fazem serviços remunerados, ou então a trabalhar em dias de folga, quer em serviço de rotina, portanto, patrulha normal, serviço normal de polícia, quer a fazer remunerados. Nós deixámos bem claro que isto é inadmissível. O Código Europeu dos Direitos do Homem é bastante claro. O direito ao descanso é um direito que ninguém pode retirar. E nós temos casos, e temos recebido aqui casos no Sinapol, em que há elementos que chegam a trabalhar cerca de 3 semanas consecutivas sem ter dias de folga, porque os dias de folga que haveriam de ter pelo meio dessas 3 semanas foram sempre comprometidos. Ou por os elementos terem que fazer serviço regular de polícia, ou por terem sido chamados para fazer serviços remunerados. Quando, muitas das vezes, existe pessoal para assegurar esses serviços. E isto, neste momento, vai ser algo que o Sinapol vai identificar e comprometeu-se, e o Diretor Nacional também se comprometeu a avaliar a situação, a remeter para o Gabinete do Diretor Nacional e a denunciar quem, de forma sistemática, está a retirar o direito de descanso aos elementos policiais. Nós somos muito pragmáticos, somos polícias. Há situações em que, de facto, temos que trabalhar quando outros não trabalham, mas não somos escravos, somos trabalhadores e trabalhamos porque recebemos ao final do mês um ordenado. Nós não trabalhamos simplesmente por prazer. Nem temos que trabalhar consecutivamente, horas atrás de horas, sem qualquer descanso. E isso ficou bem claro e transmitido pelo Sinapol. Ainda também sobre uma matéria que foi levada à reunião pelo Sinapol, paralelamente, informar que
duas coisas importantes. Uma, o Sinapol tinha sido o único sindicato a apresentar uma reclamação à Direção Nacional sobre o facto dos colegas que terminaram agora o 16º curso de formação de agentes durante o período de estágio não terem sido remunerados com subsídio de alimentação. Na reunião estava presente o Diretor Nacional Adjunto de Recursos Humanos e a Diretora Nacional Adjunta de Logística e Finanças. Todos os três confirmaram, e vou dizer isto com enorme satisfação, que a reivindicação feita pelo Sinapol é aceite e deverá ser imediatamente pago, portanto será processado logo possível, o subsídio de refeição a todos os elementos do 16º curso de agentes que, durante o período de estágio, não foram abonados de alimentação, tal e qual como está previsto para quem frequenta um curso de formação de agentes em Torres Novas. Também sobre outra situação que é importante e que o Sinapol também foi o único sindicato que levou à reunião. A situação dos colegas que trabalham nas centrais 112, no Funchal e em Angra do Heroísmo. Ou seja, a central 112 MDR e a central 112 AZR. Colegas estes que, ao contrário dos colegas que trabalham nas centrais 112 do continente, o CONOR e o COSUL, estes elementos das ilhas não oferem qualquer suplemento extra pelo serviço que desempenham, quando os colegas que trabalham no continente recebem. O Diretor Nacional, e parafraseando as palavras que ele disse, de forma direta disse, não pode haver este tipo de diferença. Se trabalham e fazem a mesma missão, têm que receber exatamente o mesmo. Há aqui uma questão que tem a ver com o facto de, geograficamente, estarem a trabalhar em regiões autónomas, não dependerem essas centrais diretamente do Governo da República, mas que a Direção Nacional vai, de imediato, iniciar procedimentos, primeiro junto dos comandantes regionais da Madeira dos Açores e depois junto dos governos regionais da Madeira dos Açores, com vista a que também os profissionais das centrais 112 das ilhas venham a receber o tal suplemento denominado de INEM, ainda que nos Açores e na Madeira não existam INEM, não exista esse serviço, existe um serviço regional de proteção civil, mas é o equivalente. Os nossos colegas que trabalham nestas centrais são colegas que trabalham exatamente nas mesmas circunstâncias e nas mesmas plataformas informáticas dos elementos do continente. Sobre os temas que o Diretor Nacional tinha para a reunião. Dizer que, a partir de agora, ou de há uns tempos para cá, a PSP deixou de ter o chamado quadro orgânico e passou a ter um mapa de pessoal. O Diretor Nacional reconheceu que as promoções na PSP andam sempre com um ano de atraso, ou seja, nós estamos agora, ou estávamos até ao final de 2021, a tratar das promoções que diziam respeito a 2020. Sendo certo que sobre as promoções que diziam respeito a 2020 e que estavam a ser feitas em 2021, estão ainda em atraso promoções à categoria de chefe principal, chefe coordenador e agente coordenador, nomeadamente as de chefe principal, as listas já estão feitas e estão enviadas para o Diário da República para publicação. Já o agente coordenador e chefe coordenador, os mesmos, neste caso, os chefes coordenadores estão já a frequentar um curso em Torres Novas e terão aulas online nos locais de serviço para fazerem o curso de chefe coordenador e logo que o curso esteja terminado, portanto, haverá lugar dentro dos prazos que estão definidos à sua promoção à categoria de chefe coordenador e também o caso dos agentes coordenadores irão frequentar um curso na próxima interrupção letiva do curso de formação de agentes que está a decorrer, ou seja, será em março, irão ir ser chamados a Torres Novas para frequentar o curso de agentes coordenadores e mais tarde o resto da formação receberão online nos seus locais de trabalho. Dizer que na sua síntese haverá lugar, isto é algo que já nós tínhamos conhecimento, a 1888 promoções na PSP. Relativamente também, falar também de promoções na categoria de oficiais,
Dizer que, como sabem, acabou agora um CCDP, portanto um curso com vista à preparação de comissários ao posto de subintendente. Esse curso que terminou agora está em fase de homologação de notas e logo que as notas estejam homologadas, a Direção Nacional irá dar procedimento à promoção de cerca de 38 ou 37 comissários ao posto de subintendente. O Diretor Nacional deixou também claro, isto é importante, que com ele as promoções não serão necessariamente primeiro as dos oficiais e depois as dos agentes e dos chefes. Ele dará sempre prioridade em promover primeiro agentes, depois chefes e depois oficiais. Portanto, esta é uma forma que nós, de facto, não discordamos, desde que o espaço temporal entre as promoções de agentes, chefes e oficiais não seja muito afastado um do outro. Vai ter início um curso de chefes, com 200 vagas, que aproveito para dizer que o Sinapol ontem enviou um e-mail aos associados para dar conhecimento de que está a preparar um curso de preparação para o curso de chefes. Temos tido bastantes respostas por parte de colegas, isso deixa-nos satisfeitos. Esse curso será feito online e será gratuito para os sócios do Sinapol. Também sobre promoções com processos disciplinares pendentes. Nós deixámos claro aqui duas situações distintas. Uma coisa é uma promoção estar congelada por um processo disciplinar que dê origem ao congelamento da promoção. Outra coisa é uma promoção estar suspensa e estar congelada por processo que já foi arquivado, mas que entretanto houve um novo processo que foi aberto e que foi arquivado, depois houve um novo processo que foi aberto e foi arquivado, e que leva que colegas com mais de 20 anos de promoção congelada a agente principal ainda hoje são agentes. Basta ver a lista de antiguidades de agentes e ver que temos lá elementos que, se não me engano, cerca de 138 mil ou 139 mil que ainda são agentes, ainda não são agentes principais, já deveriam ser agentes principais há pelo menos 22 anos. E isso também ficou claro com o Diretor Nacional, que vai ter que ser revisto se o processo que deu origem à suspensão da promoção foi arquivado, o elemento tem que ser promovido. Não é porque depois, entretanto, voltou a ter um novo processo que volta a estar suspenso e depois volta a ser arquivado e volta a ter um novo processo e está suspenso. E, quer dizer, por este caminho, o elemento vai parar a reforma e não sai do posto de agente. Sobre a outra situação, de um processo disciplinar que, em si, deu origem à suspensão da promoção, duas situações distintas. Se o processo, no limite, só tiver como punição a pena de multa, o interessado terá que fazer um requerimento, e os nossos associados que têm esta situação sabem disto, porque os nossos advogados têm resolvido esse problema. Se for a pena de multa, os interessados fazem um requerimento e solicitam que, de facto, ao Sr. Diretor Nacional seja-lhes descongelada a promoção e eles são promovidos. Se for uma pena superior à de multa, ou seja, de suspensão, aí não há lugar a promoção enquanto o processo disciplinar não tiver concluído. Há também uma situação que tem a ver com avaliações de serviço depois de ter havido promoção, ou seja, a pessoa em parte era agente, foi promovida a agente principal e depois como é que vamos fazer a avaliação de serviço de agente? Já não conta, porque o que começa a contar é a avaliação de agente principal. A mesma coisa se aplica com a passagem de agente, da categoria de agente à categoria de chefe, ou até mesmo com a passagem à categoria de oficiais. Portanto, é um problema que é transversal a todas as categorias na PSP e que o Diretor Nacional diz que vai ter que ser encontrada, de facto, uma solução para a forma como se vai avaliar as pessoas que acabaram de ser promovidas. Vai haver alterações ao despacho que regulamenta a estrutura da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente dos serviços que a Polícia tem e de que forma é que eles são dirigidos, por quem é que eles são dirigidos, ou seja, as funções orgânicas de cada uma das categorias profissionais da PSP. Nomeadamente, poderá haver a existir alterações à função de coordenador, agente ou chefe no desempenho de determinadas categorias, mas que ainda é prematuro estarmos a falar. Um dos outros assuntos que o Diretor Nacional também falou, que tinha a ver com a situação do Covid-19, da pandemia, o Sinapol, de forma pronta, porque tem sido sempre o Sinapol de forma pronta a meter essa situação como tema do dia,
questionou o que é que se passa com o reforço de vacinação aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente àqueles profissionais que receberam vacina prioritária nos meses de março e abril de 2021 e que agora, decorridos já, em alguns casos, 9 até, se calhar, já a caminho de 10 meses, desde a última dose de uma vacina que, hoje em dia, sabe-se, deixa muito a desejar quanto ao fator de proteção, e o Diretor Nacional, de facto, diz que vai falar com as entidades da saúde para, de facto, expor essa situação e dizer que há profissionais da polícia cujo o próprio certificado digital provavelmente já está extinto porque ultrapassa os 9 meses. E dizer-vos que o Diretor Nacional considera que o subsídio de risco Covid-19 é injusto, o Sinapol reiterou isso, os outros sindicatos também reiteraram. De facto, é injusto. O subsídio de risco Covid-19 está só a ser mais uma esmola que se dá aos polícias, uma esmola que, por vezes, se calhar é melhor não se ter dado. Se calhar tinha-se mais dignidade não se ter dado nada do que estar a dar aquela esmola. E estar a dar a determinados colegas que merecem esse suplemento de risco, mas depois outros colegas que também fizeram missões de risco com o Covid-19 estarem a ser completamente postos de parte, e sobre isto nós também deixámos o nosso protesto, ainda que seja um protesto que tenha que ser feito com a tutela essa que nós, como todos sabem, neste momento nem sequer temos. Sobre uso da força na PSP, o Diretor Nacional, como vocês tiveram conhecimento através do Diretor Nacional Informa, disse a todos que o uso de armas com munições letais está proibido. Mas não é está proibido. O uso de armas com munições letais é restringido a determinado tipo de situações. E todos nós, quando fazemos certificação de tiro, eu, pelo menos, na que tenho feito, somos confrontados com perguntas relativamente a isto. Por isso, eu também disse ao Sr. Diretor Nacional, não vale a pena estarmos com ameaças de processos disciplinares, todos nós somos profissionais de polícia, supostamente, e eu tenho que acreditar que sim, todos nós sabemos quando e como devemos usar a arma de fogo. Acidentes acontecem. Mas também para isso é que depois há justiça interna e justiça criminal para resolver se o acidente é com dolo, sem dolo, se é por negligência ou não. Mas eu, como Presidente do Sinapol, quero reiterar a todos vós que tenham cuidado com o uso da arma, mas nunca se coíbam de usar a arma sempre que, em cumprimento, quer da legislação que regulamenta o uso de armas de fogo, quer através de regulamentos internos que nós temos na PSP, é-nos permitido usar a arma. E dou-vos um exemplo. Só um exemplo. Se está um agente sozinho perante 2 agressores, o uso da arma fica legitimado. Atenção é às zonas verdes, amarelas e vermelhas. Portanto, é preciso saber, e aí não sou eu que vos vou dar agora um curso sobre o uso de armas, é os colegas terem que, de facto, estudar e conhecer de que forma é que podem usar a arma. Portanto, não se sintam coibidos de usar a arma. Usem a arma no momento certo e na hora certa. Falámos também sobre situações de que não temos uma profissão atrativa, e foi um dos temas finais que nós tivemos na reunião com o Diretor Nacional, foi aprovar, e os sindicatos todos, com exceção do sindicato que se ausentou, todos os sindicatos aprovaram por unanimidade e assinaram acordo com a Direção Nacional na alteração das normas de acesso a agente da Polícia de Segurança Pública. E a partir de agora, nós começamos a ter, se calhar, a possibilidade de termos mais elementos a entrar para a Polícia de Segurança Pública do que o que tínhamos agora. Isto é importante porquê? É importante porque se entram mais elementos passam para a pré-apresentação, como vocês têm verificado. E agora, se até agora a nossa congénere permitia entradas para elementos com 18 anos e a PSP não, obviamente que quem com 18 anos queria ser polícia e estava impedido de entrar para a PSP ia para a congénere. Neste momento, quem, a partir do momento que o diploma que nós assinámos ontem entrar em vigor, quem quiser vir para a PSP, acabando o 12º ano e tendo 18 anos, pode vir para a PSP, porque se também pode ir para a nossa congénere, também, se pode ser polícia lá, também pode ser polícia aqui.
E neste aspecto, provavelmente vamos ter mais recrutamento, porque é preciso não esquecer que nos últimos 2 concursos de admissão à formação de agentes, nós não temos conseguido ocupar as vagas todas. E depois, durante o curso, ainda há colegas ou alunos da EPP que, por alguma forma, não terminam o curso. E temos este problema. Não havendo entrada de elementos mais novos, não há saída de elementos mais velhos. E é importante que os polícias comecem a ir para a pré-apresentação aos 55 anos. É importante que os polícias tenham os direitos que o seu estatuto profissional lhes confere. Não podemos só ser uma profissão em que se exija. Temos que ser uma profissão em que também se tenha os direitos que estão previstos no estatuto profissional. Em suma, colegas, isto foi o que se passou ao longo de 7 horas. Nós, Sinapol, eu em particular, que estava a representar o Sinapol, julgo-me capaz de falar sobre todos os temas e todos os assuntos que preocupam a Polícia de Segurança Pública. Não há tempo, vejam que foram 7 horas, para falarmos de muitos outros assuntos que haveria para falar, é verdade. Muitos estarão a ver agora este vídeo e dizem, não falou disto, daquilo e daquilo outro. Haverá outros momentos para falar sobre esses assuntos, porque não são tantos fogos para apagar na polícia que não eram precisos 7 horas, eram precisos, se calhar, 7 dias consecutivos para resolver todos os problemas. Tentamos fazer aquilo que podemos. E como presidente do sindicato e líder máximo desta estrutura sindical, sinto-me capaz para poder falar sobre qualquer assunto, mesmo que seja de forma inopinada, mesmo que seja de qualquer assunto que eu não saiba que vai acontecer na reunião. E não é por isso que eu saio de reuniões, porque não tenho capacidade para falar sobre este assunto. Esta é uma diferença e, por isso, digo-vos, confiem no Sinapol, porque fiquem certos que esta estrutura sindical saberá sempre vos defender e vos representar. Muito obrigado a todos e um bom ano.